Sheev Palpatine está de volta a Star Wars. Sheev Palpatine, o Dark Sidious, está de volta a Star Wars. Após uma revelação meio que chocante no final do trailer de Star Wars, a ancestão de Luke Skywalker, na verdade é a ancestão de Skywalker, né? Não sei porque eu coloquei o Luke aí. Que cara mais engraçado! Nos revelou que realmente Palpatine está de volta ao filme. E talvez o Darth Plagueis pode ser a chave para isso. Então, gente, vamos pro vídeo. Bom, gente, antes de começar, galera, inscreva aqui abaixo, manda se tiver algum amigo seu que curte Star Wars, que curte o mundo nerd, pra ele ficar por dentro e conhecer mais sobre esse universo, gente. E pra você que ainda não sabe, o que é meio difícil, gente, o Palpatine está de volta a Star Wars, como revelou no final do trailer, a sua risada inesquecível. E cara, o nono e último filme com uma sequência de trilogias, a saga Skywalker vai se encerrar com o principal vilão, que na verdade é o primeiro grande vilão, que faz total sentido. O único problema é que a última vez que o público viu o Palpatine, ele estava caindo no eixo do reator da segunda Estrela da Morte, onde ele explodiu em uma energia elétrica azul. No entanto, como ele conseguiu escapar da morte pelo Palpatine e está no filme, isso prova que ele realmente conseguiu dominar a arte, o poder do seu mestre, né, gente? Que era meio como se fosse burlar a vida e a morte. Então, minha teoria basicamente foca nisso, gente, que na verdade ele burlou a vida e a morte porque ele não é e nunca foi Palpatine. E sempre foi Darth Plagueis. Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o sábio? Não. Bom, e pra quem não sabe, cara, o Darth Plagueis, ele foi um dos mestres Sith, ele foi um dos Lordes Negros Sith e mestre do Palpatine. Ele adquiriu conhecimento considerável na manipulação do Midi-Chlorian, mas foi traído e assassinado pelo seu aprendiz. Infelizmente, ele ensinou a seu aprendiz tudo o que sabia. Então, seu aprendiz o matou enquanto ele dormia. E de acordo com a regra de 2, mais tarde Palpatine passou os ensinamentos, né, alguns fundamentos de seu mestre, ao seu aprendiz Anakin Skywalker, o Darth Vader. O Darth Vader. Essa história é transmitida a Anakin como a história do Darth Plagueis, o sábio. Mas tem uma coisa aí que não faz muito sentido, até por ter vindo da boca do Palpatine. Se o Darth Plagueis, ele era basicamente um ser que conseguia controlar a vida e a morte, por que ele morreria de uma forma tão idiota? Ou seja, não faria mais sentido se ele tivesse sobrevivido e roubado a identidade de seu aprendiz? Antigamente, o Darth Plagueis ele era uma parte muito importante do canone de Star Wars, até ele ser levado a ser apenas uma lenda. Depois que a Disney adquiriu os direitos de Guerra nas Estrelas e meio que limpou o canone. Porém, o romance Darth Plagueis nos deu muitas informações tanto sobre ele quanto o Palpatine, e algumas coisas que nos levaram aos filmes. E embora o Darth Plagueis recentemente tenha recebido algumas, referências, algumas coisas que estão sendo ditas em canones atuais, eles nunca focaram muito no desenvolvimento do personagem, talvez agora nós sabemos o porquê. Se o Palpatine é realmente o Plagueis ressuscitado, isso faz muito sentido e isso seria uma coisa que teria que começar a ser desenvolvida em Star Wars Despertar da Força. O que coincide com a prova de que a maioria das informações que sabemos sobre ele veio da própria boca do Palpatine. A implicação nisso tudo é que basicamente o Palpatine aprendeu com o seu mestre sobre como que burla a morte e matou o seu mestre enquanto ele estava dormindo, o mestre que sabia como burlar a morte. É irônico. Ele podia salvar outros da morte, mas não podia salvar a si mesmo. Ou seja que Palpatine ele sabia basicamente tudo sobre como o seu mestre havia feito isso, não, ele não teria matado ele, e estava tentando passar esses ensinamentos a Anakin Skywalker, tentando trazer ele pro lado do mal. Outra referência a isso temos no romance Tarkin, onde descobrimos que o Palpatine herdou um droide de seu antigo mestre, o Plagueis, já que no universo expandido o Plagueis ele era uma espécie da raça Moon. Mas o canone moderno mudou a sua origem para não dar muitos detalhes sobre a espécie dele. Uma das partes mais interessantes da trilogia prequel seria mostrar o lado do Anakin Skywalker, como que um Lord Sith foi mais sincero com o Anakin do que seus próprios companheiros Jedi. Desde a época de Chancellor até a época que ele se revela realmente como Lord Sidious. É aí que vem o negócio, e se por acaso o que o Palpatine falou para o Anakin seria uma meia verdade, tipo, ele disse algumas coisas da verdade,
porém ele disse outras em base no que o Anakin estava sentindo, já que o Anakin estava sentindo muita dor pela perda de sua mãe e com a possibilidade da perda da Padmé. Então ele estava tipo completamente desolado por dentro e faria qualquer coisa para trazer ela de volta. Então é aí que eu te falo, cara, como que pode o Darth Plagueis, que era um cara tão sábio que sabia até salvar as pessoas que estavam entre a vida e a morte, como ele poderia morrer de uma forma tão idiota pro seu aprendiz? Já que matar o seu mestre é a coisa que todos os Lord Sith fazem para poder chegar na sua ascensão. Ou seja, ele já sabia que ele iria morrer e mesmo assim ele deixou isso acontecer? A explicação mais óbvia e para isso é que ele fez uma transferência de mente para o Palpatine, já que os Lord Sith eles sabem fazer isso. É chamado de transferência de essência e até o próprio Palpatine já usou isso para viver no corpo de alguns clones, como já mostrou em alguns romances. E essa seria a única maneira de impedir que seu espírito e sua consciência morram, vivendo sempre saltando de um corpo pro outro, meio que o que o Orochimaru faz. Porém, é meio que o Orochimaru faz mesmo. Então, basicamente, o que o Palpatine falou seria uma meia-verdade. Realmente, o mestre dele sabia como burlar a vida e a morte, porém, ele não matou o mestre dele. O mestre dele apenas entrou no corpo dele para poder ter sua consciência e seu espírito vivo lá. Chegando a isso, o Plagueis manipulou a regra de 2 e meio que, de certo modo, alcançou a imortalidade. E uma coisa meio que prova isso é a inteligência do Palpatine, velho. Porra, cara, basicamente, na história inteira, ele montou um puta jogo de xadrez e ganhou, velho. Mano, o cara, ele conseguiu destruir a Ordem Jedi usando outro Jedi. E também a transferência do templo para um lugar onde dava mais poderes a ele, cara. Ou seja, ele montou tudo completamente à base de que todos e tudo ficassem à mercê dele. E cara, e vale lembrar que os Sith, eles são egoístas, eles fazem de tudo pra cada vez ter mais poder. Ou seja, seria difícil que ele realmente deixaria o seu aprendiz matar ele se ele pudesse de alguma forma burlar isso. Então basicamente a regra de 2 é uma coisa muito confiável, porém como o Plagueis ele sabia manipular a vida e a morte, ele manipulou ela também. E em vez de treinar o aprendiz para um dia o matá-lo, ele procurava o aprendiz mais forte para um dia passar a sua consciência e seu espírito para ele e matar o seu antigo corpo. Então cara, basicamente o Palpatine não é o Palpatine, e sim o Darth Plagueis dentro dele. Espero que vocês tenham gostado, gente. Essa é uma das poucas teorias de Star Wars que eu realmente acredito que vão ser verídicas, que vão acontecer. É isso, pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal, gente. O próximo pode ser também de Star Wars, quem sabe. É como eu falei, cara, vocês vão ter uma overdose de Star Wars aqui no canal, galera. É isso, até o próximo vídeo, valeu e falou!